Mas vamos começar com um assunto quente, ética no futebol. O caso do Rafael Sobis, a gente mostrou ontem aqui no Globo Esporte a declaração dele pro canal do Duda Garbi sobre ter tirado o pé num jogo contra o Internacional em 2016, quando o time gaúcho lutava para não ser rebaixado. Mas e aí, será que o Sobis foi sincerão mesmo ou só aumentou a história? Certa vez, depois de uma derrota pro Oeste, Rafael Sobis me disse o seguinte: as pessoas não sabem ainda 10% do que está acontecendo, então... Quer aproveitar para falar sobre os outros 90%? Vocês gostam de polêmica, né? Vou segurar, na hora certa vocês vão saber. Acho tudo normal, nada de polêmico, nada demais. Sobis achou que depois de aposentado não seria nada demais relembrar o passado num podcast. Posso falar um negócio aqui? O jogo contra o Cruzeiro, que o Inter tava pra... Se o Cruzeiro ganhasse do Inter, o Inter caía. Aqui no Beira-Rio. 2016. Gol do Valdívia. Muita gente do Inter me ligou. Jogo em Porto Alegre. 37ª rodada do Brasileirão de 2016. Com o Internacional lutando contra o rebaixamento. Pode ver o jogo todo, eu não entrei na grande área. Ninguém percebeu e era um jogo que não influenciava. E a gente tava pressionando muito, sabe? Acho muito triste, né? De um jogador como o Rafael Sobis dar um depoimento como esse, assim, com a naturalidade que ele passou, né? Teve um escanteio. A gente sente o jogo, né? Cara, eu bati um escanteio no céu. Cara, o Mano Menezes me xingava. O velho da bola, ele me xingava do jeito... E tava 0-0. Foi desnecessário, acho que depois ainda de uma despedida que ele teve aqui, né? O Cruzeiro fez questão de fazer uma coisa importante para ele. Lindas homenagens na última rodada da Série B do ano passado. Sobis pendurou as chuteiras no Cruzeiro, só que ele tinha um outro amor. Não acho que chega uma traição. Quando a gente fala de Rafael Sobis e Inter, tudo está acima da prateleira dos mortais. Não é palpável essas duas Libertadores. O cara é gigante na história do Inter. Longe de mim querer bancar o advogado, mas no primeiro turno daquele mesmo campeonato, aqui no Independência, Rafael Sobis fez um partidaço contra o Internacional. Era uma quinta-feira. Se fosse domingo, ele poderia até pedir música no Fantástico. 3 gols na vitória por 4-2. Gol! 1, 2, 3 vezes Rafael Sobis. E na partida em Porto Alegre, uma sensação de que talvez ele tenha exagerado na história. Se a gente recordar bem desse jogo que o Sobis citou, você vai ver que ele pisou na área assim do Inter e finalizou algumas vezes também com perigo no gol do Internacional. Então não foi também dessa forma. Rafael Sobis, pé direito! O fato é, Sobis é um cara de coração muito puro, de coração aberto, que eu acredito que apenas tenha contado mais uma dessas grandes histórias da bola que a gente está acostumado a ouvir. E pelo menos ele não colocou um pênalti para fora por querer. No fim, teve a chance de diminuir a péssima impressão, mas cobrou o pênalti desse jeito aí, ó. Com a camisa do Cruzeiro, Edmundo perdeu um pênalti contra o Vasco em 2001. Jamais saberemos se foi proposital, mas aquele erro provocou a demissão do jogador. Ele entrou simplesmente para compor a equipe. Ele não, em todas as bolas que disputou, ele perdeu, provocou vários contra-ataques. E na hora que foi bater o pênalti, ele simplesmente atrasou a bola para o goleiro. É tudo questão de ética. A ética nasceu de um grande sentimento, que é um sentimento de necessidade de termos uma vida ordenada, justa e digna. Portanto, não podemos permitir que esse sentimento maior seja atacado por um outro sentimento menor, pessoal. Foi o que sentiu o sérvio Petkovic quando trocou o Flamengo, onde era ídolo, pelo Vasco, principal rival em 2002. Reencontro difícil. O que todo mundo queria do Vasco? Aqui eu arrebentasse, esse gol de falta, não sei o quê. O que queria todo mundo do Flamengo? Pet não faz gol, não pode jogar bem. Não fez, mas jogou muito. Vasco ganhou 2-1. Eu fiz 2 assistências, joguei bem pra caramba, por outro lado não fiz gol. Parece que todo mundo ficou em paz. Uma paz provisória, porque já dizia o Sobis. As pessoas não sabem ainda 10% do que está acontecendo. Se disse 10, eu reduzo para 5. E se a gente não sabe, tem um motivo, né? Porque o futebol é paixão, ele é passional. Então, realmente, eu prefiro não saber mesmo dessas coisas. Futebol tem muito segredo.
Vamos mudar agora. Queria te mostrar uma imagem. O goleiro Fábio com a camisa do Fluminense, difícil de acostumar, mas o torcedor do Cruzeiro vai ter que ver o goleiro com as camisas e as cores do tricolor carioca. Pode ir se acostumando. As cores mudaram. Torcida tricolor, é uma honra chegar e fazer parte dessa história de grandes goleiros. Tamo junto. O goleiro titular das últimas 17 temporadas do Cruzeiro, o jogador com mais partidas pelo Clube Mineiro, 976, agora é tricolor. Assinou o contrato com o Fluminense até o fim do ano. Dentro dessa grande temporada aí que todo torcedor tricolor espera, seja uma temporada abençoada de vitórias e conquistas. É um goleiro de nome, um goleiro de muita qualidade, mesmo com a idade. Aos 41 anos, Fábio é um colecionador de títulos. Pelo Cruzeiro, foi bicampeão brasileiro, tricampeão da Copa do Brasil e conquistou 7 campeonatos mineiros. No Flu, vai reencontrar companheiros de alguns desses momentos: William Bigode, Manuel e Fred, além do técnico Abel Braga. O Abel, a gente teve a oportunidade de trabalhar recentemente, em 2019, o Fred também, a gente ficou um período muito bom lá no Cruzeiro. E tem vários amigos aqui, com certeza vou fazer grandes amigos aqui também. O Fábio havia sido oferecido ao Fluminense no início do mês, logo depois de deixar o Cruzeiro. E o clube chegou a descartar a contratação dele, mudou de ideia esta semana, quando o Marcos Felipe, que terminou a temporada passada como goleiro titular, testou positivo para a Covid-19. O resultado dele saiu na segunda-feira e o acordo com o Fábio no dia seguinte. O caso do Marcos Felipe fez os dirigentes tricolores temerem o risco de novas ondas de Covid ao longo da temporada, com a possibilidade de um desfalque no gol em momentos decisivos, como em jogos da Libertadores. É uma grande competição, né? Eu tive a oportunidade de disputar várias edições. Fábio chega assim para brigar para ser titular pela vaga de goleiro do Fluminense em 2022. O Fluminense está montando uma equipe muito forte, muito competitiva e nada mais justo do que ter a competitividade dentro do gol também, né? Olha, eu acho que o meu titular seria o Fábio, mas vai disputar posição com o Marcos Felipe, né? O Marcos Felipe fez um bom ano também. Se a saída do Cruzeiro foi a contragosto, a chegada ao Fluminense traz a boa sensação de recomeço. Valeu com Deus. Uma e 19, bora falar do Cruzeiro aqui no Super FC. O Cruzeiro também é quarta-feira, o jogo da Raposa contra o RT e o mando de campo já está confirmado, não é isso? Um abraço, boa tarde, Arthur Moraes. Exatamente, boa tarde para você, Léo Campos, companheiros. Alô, Nação Azul, é que ontem até se cogitou que o Cruzeiro levaria este jogo para Brasília, para o Distrito Federal, mas hoje um posicionamento do clube e a confirmação dessa estreia diante da URT na próxima quarta-feira às 5 da tarde na Arena Independência. Todos sabem que o Mineirão ele está aí à disposição da seleção brasileira, do jogo da seleção brasileira pelas eliminatórias à Copa do Mundo do Catar no dia 1º de fevereiro contra o Paraguai. E aí o Mineirão foi reservado então pela CBF, impedindo que a Raposa pudesse fazer a sua estreia no Gigante da Pampulha. Mas até aproveitar e dar mais detalhes dessa estreia do Cruzeiro, deste acontecimento, quase 2 meses depois, a bola voltando a rolar com o Cruzeiro em campo. Da última vez, 25 de novembro, empate com o Náutico 0-0, fechamento da Série B do Campeonato Brasileiro. Para lembrar que a partida contará com a transmissão de O Tempo Esportes, a plataforma de streaming de O Tempo. O torcedor cruzeirense tem 2 modalidades de compra. Uma é pagar R$ 59,90 e ter direito a todos os jogos do Cruzeiro como mandante. Só na primeira fase, Léo Campos e ouvinte ligado na Super, são 6 jogos. Este diante da URT na próxima quarta-feira, depois América, Democrata de Valadares, Uberlândia, Vila Nova
e Pouso Alegre. Não em sequência. Estamos nos referindo aos jogos, a essas 6 partidas em que o Cruzeiro terá o mando de campo. E quem comprar o pacote também terá direito de acompanhar o jogo em que o Cruzeiro será mandante, caso se classifique para as fases seguintes, sem custo adicional. A forma de pagamento, olha aí, hein? É o cartão de crédito, e o torcedor poderá dividir esse valor em até 3 vezes. Assim que fizer o pagamento, você já terá acesso à plataforma e é só esperar o jogo começar, a bola rolar. Quem quiser comprar apenas um jogo avulso, também terá essa opção. Os jogos avulsos custarão R$19,90. Agora é interessante também a gente ressaltar que o torcedor que comprar o pacote de jogos exclusivos do Cruzeiro no Tempo Esportes estará ajudando também o clube neste novo momento. A Raposa ficará com 40% dos valores líquidos da assinatura, caso tenha até 80 mil assinaturas. Superando este número, o valor sobe para 50% do valor líquido. E com mais de 120 mil assinantes, o clube ficará com 60% do valor líquido. Não haverá nenhuma outra transmissão de jogos do Cruzeiro como mandante, a não ser na plataforma de streaming O Tempo Esportes. Apenas assinantes de O Tempo Esportes poderão acompanhar os jogos. Na semana que vem serão publicados os aplicativos em Android e iOS para acompanhar os jogos com uma melhor experiência. Essa é a parceria forte. Então eu já passei tudo mastigado para quem não adquiriu esse pacote. Não deixe também de ajudar o Cruzeiro neste momento, não é isso, Léo Campos? É verdade, a galera já pode acessar O Tempo Esportes, O Tempo Esportes com SPORTS .otempo.com.br, otempoesportes.otempo.com.br. Lá você tem todos os detalhes. Por lá também você vai poder acompanhar os jogos e tem como você faz a sua assinatura e compra esse pacote de jogos do Cruzeiro. Como ressaltou o Arthur, é um período novo que a gente está vivendo, né, de transmissões de jogos, agora com a nova lei do mandante também, e a gente tem um grande prazer de ter ao lado aí as transmissões do Cruzeiro como mandante no campeonato estadual. É uma novidade e você já sabe, o Arthur lembrou, só no O Tempo Esportes você vai acompanhar os jogos do Cruzeiro como mandante, isso com imagens, né? A Rádio Super também segue com a sua programação, acompanhando os jogos do Cruzeiro. Por aqui, Arthur. E o mais bacana, inclusive, o nosso portal já anunciou a equipe, e da qual eu estarei também fazendo parte, para minha felicidade, ao lado do Josias Pereira, ao lado do Lélio Gustavo, muito provavelmente também do nosso Lélio Gustavo. Ainda não assinou o contrato, né, Lelhão? Mas assina aí, viu, garoto? Fica fazendo, não dá uma de marrento aí não, vamos assinar esse contrato rapidinho. E o nosso Oswaldo Reis Piquetito, com a garantia, Léo Campos e torcedor celeste, será uma transmissão para o torcedor celeste. Não tem dessas transmissões já gessadas, padronizadas. É um estilo assim, vibrante, sem ferir naturalmente a criatividade, o brilhantismo, a vibração da equipe. A começar, repito, pelo nosso Oswaldo Reis, o Piquetito. É um novo projeto e a gente fazendo parte naturalmente desse novo projeto. O nosso agradecimento então à direção da Sempre Editora e de todo o grupo naturalmente de comunicação, incluindo aí os nossos portais, incluindo aí os jornais O Tempo, Super Notícia e a nossa querida 91.7 FM. É isso aí, 91,7 FM, a nossa Rádio Super. Só para dar uma pincelada final do Cruzeiro neste primeiro bloco, como a quarta-feira foi de folga, hoje pela manhã os jogadores se reapresentaram, já tivemos atividades comandadas aí pela comissão técnica, pelo
Paulo Pessolano, que é o treinador uruguaio que chega com esse desafio, com essa missão do Cruzeiro SAF, para quem sabe finalmente colocar o Cruzeiro de volta na Série A. Claro que até lá, muita coisa para acontecer. Este Campeonato Mineiro se iniciando na próxima semana, aí no meio do caminho, Copa do Brasil, e aí sim, depois a Série B do Campeonato Brasileiro. E sobre o time e os projetos do Pessolano para definição do time, para o desenho do 11 para começar a estreia, a gente fala no próximo bloco. De bate-pronto, vamos lá para o Cruzeiro com Arthur Moraes. A lamentar a eliminação, né? Na Copinha, o Cruzeiro vinha muito bem, invencibilidade em 6 jogos aí, 100% de aproveitamento, e amargou derrota para o São Paulo de Alex Talento, de virada em 2-1. Sinceramente, acompanhei o jogo e não entendi o técnico Mário Henrique, não. Vendo lá o meio-campo descoberto, São Paulo fazendo o que queria, inclusive para cima do setor direito da defesa do Cruzeiro, uma verdadeira avenida, sem tirar os méritos naturalmente do São Paulo, mas o certo é que o Cruzeiro, a meninada, deixou a desejar nesse jogo, e aí o Cruzeiro eliminado da competição. Esse mesmo time de garotos da Copinha, esse time será adversário do Cruzeiro principal. O Paulo Pessolano terá, Pessolano como queiram, terá esse time sub-20 pela frente, jogo treino sábado às 10 horas da manhã na Toca da Raposa. Aí sim, ele começa a desenhar o time para a estreia quarta-feira contra o RT, o jogo confirmadíssimo para as 5 da tarde na Arena Independência. E hoje teve entrevista com o diretor de futebol, o Pedro Martins, que veio para a vaga que foi ocupada no ano passado pelo Pestana, né? Que não deixou nenhum tipo de saudade. É claro que a gente vai poder repercutir posteriormente essa entrevista coletiva do Pedro Martins, saber das ideias e do planejamento que ele faz, contratado que foi pelo Cruzeiro SAF para fazer parte da equipe de Ronaldo Fenômeno.